Bom, deixa eu ver. Quando eu descobri que era adotado, né? Aham. Teve todo esse rolê político, brincadeira. Mas com certeza tinha política no meio, né? É, eu achava que, cara, eu pensava um monte de coisa que meus pais estavam, sei lá, na Argentina, que eu era argentino. Tanto é que eu tenho amigos, o Agus e o Mica, o Agus e o Mica, o Agustin, Agus Mica, o Martim, eles são de pais argentinos. E uma vez me falaram, quando eu era pequeno, que meus pais eram argentinos. Então, pra mim, os pais deles poderiam ser meus pais. Então, quando a gente se via, eu tinha aquela afinidade, assim, tentava falar até É espanhol. o ex da Sharon Stone? É? É. E aí eu tentava falar, o Agus, eu andava mais com o Agus, né? O Martim era acho que era mais velho na época, andava com a gente também, mas tinha uma outra galera também. Eu e o Agus, pô, pegamos onda junto, cara, competição e um monte de coisa. Mas pra mim, tá perto dele representava se eu tô perto dos meus pais. Pra te ver como a mentira na nossa mente, velho. E a galera acha que não, siga a sua intuição. Cara, se eu seguisse a minha intuição, boa, entende? Isso é muito louco, cara. Pô, agora. Pô, tu era amigo do cara que era namorado, ou não sei se chegou a casar. Era Foi um companheiro da Sharon romance só Stone. de. Um Louco, romance. mas não chegou nem perto de conhecer a Sharon. Eu? É, Não, não. não. Nessa época eu não sei onde é que eu tava. Faz. Cara, eu. Do nada eu tava em São Paulo lá, do nada eu voltava pra Balneário. Eu não. Tava perdidinho, cara. Uhum. Tipo assim. Faz tempo que eu não vejo eles, mas. Enfim. Passou o tempo e. Pra pegar esse raciocínio ali da. A minha adoção foi o início de um início pra mim, né? Porque eu acho muito massa. Eu sou doido pra adotar hoje em dia uma criança. Eu já tenho três. Mas eu acho que a gente vai acabar adotando, sabe? Pelo menos um ou dois. Mais ou menos, não sei se se tu carrega isso contigo, mas é devolver pro mundo como gratidão, porque Acho que sim, cara. Porque de certa forma, eu sei que é treta pra caramba. Tipo, pegar uma criança que tem uma história que vai ser a minha história na criança, né? Uhum. Diferente, porque cada um tem uma história. Só que a única coisa diferente que eu posso fazer, que eu, né, se acontecer isso, vou me esforçar a fazer, é mandar a real pra ela desde o começo, entende? Deixando bem claro as coisas e amando, velho. Porque, cara, o amor, ele cobre a multidão de erros, a multidão de coisa doida que a gente pensa, sabe? O amor de verdade, isso já sem. evita o baque no futuro, né? Tipo Deixar assim, sempre as cara, coisas ó, às tu claras. veio disso, mas, cara, eu tô aqui, assim, eu tô falando de algo que pode ser, né? É engraçado esse negócio de adoção. Eu eu tenho alguns irmãos aí no mundo, mas eu convivi praticamente com duas, né? A Giz e a Rafaela. Então, quando a gente queria provocar um ao outro, a gente dizia, tu é adotado. Ah, é? O mesmo acontece com a Diandra, que é minha mulher, ela fala que entre Mas ela. sabia? Mas Não, não ninguém é tinha. adotado. Tá, entendi, Ninguém é entendi, adotado, entendi. mas era provocações. Isso, cara, isso. E Naquela e época. a Diandra disse que o mesmo ocorria com a irmã dela. Quando elas eram pequenas, ela dizia assim: "Ô, tu sabia que tu é adotada?" E uma acreditava, e a outra, e sabe? E aí a outra chorava. Ô, mãe, é verdade que eu sou adotada. Então, quando a gente era criança, tu teve irmãos? Não, Filho né? único. Então tu não sabe como é que é. Mas quando tem irmãos, aí tu mesmo fica se perguntando: será que eu Só que realmente sou aí, adotado? os meus amigos vinham me perguntar isso, às vezes na escola e às vezes na casa deles. E aí eu, tipo assim, tu não é filho da tua mãe. Brincando de Lego, cara, sei lá, montando alguma coisa, correndo na rua, aí do nada parava, tu não é filho da tua mãe, saia correndo. Aí ficava assim, A pessoa vinha em casa e tentava porque te os pais provocar. falavam, Uhum. entende? Porque na época realmente a adoção não era uma parada normal, sabe? Ouvia outros Talvez ainda em falando alguns lugares não seja, né? Mas ouvi. E aí, com certeza, era papo de pai, né? Tu sabe que aquele menino lá da Lourdes, do Arnaldo, sei lá, não é deles. Alguma coisa assim, ou é adotado. E os pequenos, cara, criança, né? A criança, ela replica. E aí vinha muito, cara. Eu escutava isso aí, só que dos meus amigos, e eu ficava assim, antes, né? Tipo, antes de saber. Como assim? Aí algumas vezes eu fui pra casa,
Perguntei pra minha mãe algumas vezes. Chegou uma vez, de tanto eu perguntar que acontecia isso, já vou fechar o parênteses, mais um, né? A minha mãe, ela chegou a trazer uma certidão de um registro. Tá aqui, ó, Guilherme, filho de, ó, meu nome aqui, ó, já sabe ler, né? Já tinha ali meus 8. Mas na certidão, os teus pais adotivos estão como pai? Não, ela e o meu pai. Hum. Que é os meus pais mesmo. Pra mim, meus pais são meus pais de criação, né? Uhum. Mas e ela me mostrava que não era nada, que eu não era adotado por causa do papel Então, na certidão de nascimento tava o nome deles? deles. Eles me pegaram um bebê de 2 Uhum. dias, cara. Recém-nascido. Nossa. Eu conheci minha mãe. Eu casei e conheci minha mãe, que daí é um outro podcast. Mas foi muito louco. Eu tava numa igreja, cara. Eu ia falar lá em João Pessoa. Porra. Em Itajaí, no Mevan. Isso foi em 2016 ou 17. Lá no São João, então. Então, olha a doideira. Eu tava lá, eu tava ali. Me veio a música do Surto agora. Eu tava lá e aí... que viagem, né? A cabeça do cara. Aí eu vi uma mulher no meu lado. Aí, pô, eu olhei pra ela e me veio a sensação da minha mãe biológica. Eu na igreja, cara. O pastor Luiz lá ministrando, pô, massa pra caramba. E eu assim, ó, em outra dimensão, cara. Nem lembro o que os caras falaram, nem o que o pastor ministrou lá, pregou, sei lá. Ou que cantaram, qual foi a música. Eu fiquei, cara... Isso era um culto? Um culto, normal. De domingo. Tu já era casado? Sim, eu casei em 2017. Uhum. Então... Casou cedo, né? Como assim? 2017? Não. Fazem 7 anos, vai fazer, não, né? tá. Viajei. Eu falei certo? 2017. E a gente era do Mevan nessa época. A gente ia lá quase todo domingo, assim. E aí, a minha esposa, inclusive, é de Itajaí. Eu conheci ela lá, na real. E aí, cara, aquela mulher no meu lado, fiquei aquele negócio, pô, será que é minha mãe? Será que é minha mãe? Não sei o quê. No final da igreja ali, no culto, eu fui até a frente ali e falei com a pastora Iraci e o pastor Luiz. Falei pra pastora Iraci assim, ó, pastor, eu quero te falar uma coisa. Se vir uma mulher aqui procurando um filho assim, 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 é eu, tá? Ela falou, meu, sério, minha história é meio assim e tal. Eu senti uma parada e fui embora, cara. A gente morava no Tabuleiro nessa época, eu e a Cássia. A gente voltou. Cara, deu poucos dias, eu falei com meu pai. Eu fui num domingo na casa dos meus pais pra gente almoçar juntos. E aí a minha mãe falou assim, mas agora que depois que tu casou, tu tá mais... Como é que ela falou? Tá mais calminho? Porque eu era nervoso pra caramba, explosivo. Ainda sou um pouco explosivo, mas não como antes. Daí, nesses assuntos, eu falei pra mãe assim, cara, tu sabe que eu acho... Eu falo acho, né? Pra não... mas eu sei. Mas eu acho que eu era nervoso por causa da minha adoção e por causa de toda a parada que aconteceu. Daí ela ficou meio... Sempre que tocava nesse assunto, hoje não mais. Ela já tá bem mais de boa com esse assunto, assim. Mas antes ela ainda ficava... Daí ela saiu assim, meu pai deu um tapa na mesa. Tu quer conhecer tua mãe? Nós vamos lá. Do nada. Eu tinha 30 anos, cara. Quer conhecer tua mãe? Então eu tenho uns papel ali guardado, eu vou ver ali. Aí pegou uns papel, aí outro dia eu liguei pra ele, e aí? Passa aqui em casa. Ele tinha um papel da minha adoção, que era uma folha de papel ao maço. Tu lembra das folhas de papel ao maço? Sim. De coisa de colégio, né, cara? Das antigas. Hoje em dia, eu acho que sei lá o que leva, tablet. Aí, nem sabe, né, meu papel ao maço. Cara, um pedaço assim, a metade, amarela já, porque tinha 30 anos, né, a folha. Escrito na mão, tipo assim, eu, tal, dou meu filho para a família tal no dia 8 de outubro, assim e tal. E firmo não sei o que. Não era nada jurídico, não sei o que, cara. Era clandestino a parada. Uhum. E no final ali tinha meio que um endereço, assim, Aí o bairro que tu falou... São João? Acho que onde é o Mevan lá, cara? Eu não sei. Eu não sei se São João. Eu falei São João porque tu falou Mas é um João. bairro, São Vicente. São Vicente. São Vicente e tal. Aí meu pai falou assim, nós vamos voltar lá. Se tiver a casa, alguma coisa a gente vai descobrir. A gente foi,
Cara, não tinha mais a casa, demoliram e fizeram uma casa nova. Ninguém na rua, não sei o que. De repente surge um pessoal lá que tinha meio que uma lanchonete. A gente conversando, o cara falou... meu pai perguntou, você... na casa tal, não sei o que. Se mudaram as irmãs tal. Tinha um monte de mulheres, era tudo irmãs que moravam, não sei o quê. Foram para uns quarteirões aqui da frente, uns foram embora. E a gente foi procurar elas, cara, quarteirão por quarteirão. Procurando. E aí, quando a gente tinha desistido, a gente estacionou o carro assim na frente de uma manicure. E aí o meu pai falou, cara, vamos ver mais aqui. E deu, então. Eu falei, deu com isso aí, cara. Deixa isso pra lá. Eu já tinha desistido, sabe? Aí eu peguei assim, eu tava dirigindo, eu lembro que eu botei a mão no volante e falei assim, pô, Espírito Santo, deu disso aí então, né? Se tu quiser, tu faz a tua parada aí, que eu tava já cansado, sabe, desse assunto e dessa busca ali. A gente ficou manhã inteira, cara, o dia inteiro procurando pessoas que a gente nem sabia onde é que tava. E, cara, resumindo, meu pai bateu assim, ó, em cima no carro, me deu até um susto, que eu tava num bairro que eu nem conhecia. Tuc, tuc, tuc. Ô, Gui, sai aí do carro, dá um abraço nessa mulher que é a tua mãe. Eu falei assim, tipo assim... Abri a porta do carro, olhei pra ela, no meio da rua, cara. Dei um abraço nela no meio da rua. Tudo ficou embaçado. Eu nem vi se tava vindo o carro, mano. Não vi nada. No meio da avenida, da pista de rolamento ali mesmo? Não, uma rua mesmo. Uma rua paralela dessa. Tá, mas foi no meio da rua. No meio da rua. Eu dei um passo assim, ó, dei um abraço nela, olhei pra ela. Cara, na hora conectou um negócio esquisito. Assim, na hora. Eu vi semelhanças, assim, físicas também. Dei um abraço. Fiquei assim, a gente ficou se olhando no meio da rua. E ela falou, é ele mesmo. Eu falei, quem é você? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Fui pra casa, falei pra Cássia e tal. E aí a minha vida, cara, dali em diante ficou muito diferente, assim. Parece que fechou um buraco em mim. Já o meu pai, ele tomou Duril e sumiu. Sempre quis falar isso, cara. Foi comprar cigarro? O meu pai biológico, ele tomou Duril e sumiu, velho. Nunca... Mas a tua mãe biológica, obviamente, sabe quem é. Mas eles eram um casal? Não, eles tiveram um caso, foram na case, sei lá, foram em algum lugar e... um caso, e ela não sabe de nada mais, assim, tipo, também não quer tocar muito no assunto, e eu não forço a barra, sabe? E nunca mais ela falou com o teu pai... Não. Ela ia ser uma mãe solo, no caso, se... Ela já tinha uma filha. E por causa que os meus avós eram muito religiosos, sabe? De uma igreja bem conservadora, ela tinha casado, tinha uma filha. Aí o cara começou a fazer feio com ela, bater, sei lá, fazer coisa errada. Se separaram, ela voltou pra casa do pai dela, que seria o meu avô, no caso, com uma filha de 4 anos, cara. E aí o meu avô deixou isso avisado na placa, sei lá, fez uma placa, naquela época era bizarro. Não vem mais pra casa com o filho. Que ela já tinha feito tudo, né, uma parada não tinha dado certo. Eu não quero mais minhas filhas com filho sem marido em casa. Aquele negócio, né? E foi o que aconteceu. Ela voltou. Aí eles falaram, cara, vai ter que dar essa criança aí. Aqui. Depois a minha mãe biológica, é meio difícil falar isso pra mim hoje, né? Mas eu tenho respeito pra caramba, eu gosto pra caramba de estar com eles, mas é um pouco esquisito. Ela me disse que eles se arrependeram antes de morrer e tudo mais. Tanto é que o dia que eu conheci a minha mãe... Eles quem? Os avós? Os avós, Eles... A minha... Eu tô falando assim minha, né? Porque é de sangue, mas, né? A gente não teve contato. 30 anos sem nenhum contato. E ela nunca quis saber de ti nesses 30 anos? Ela disse que sim, mas só que ninguém sabia, cara. Ninguém sabia como porque encontrar? assim, foi uma pessoa, uma amiga da amiga, tipo da minha mãe, pegou a criança, levou pra minha mãe e ninguém viu nada. Outros tempos, né? Não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada, né, cara? É um carro. Mas a gente sempre tava perto, né? É meio louco isso também. Pois eu é. achando que eu era argentino, que eu tava no Iraque. Tava ali no São Vissa, velho. Eu sou dali, tem uns irmãos, pô. O Thiago, o outro que eu esqueci o nome. Descobriu mas irmãos Rafael. também. Thiago, Rafael e a Andressa... Não é Andressa.
Alessandra. Alessandra. É. Eu sempre confundo com a Alexandra, mas é a Alessandra. Tenho 3 irmãos, cara, Uhum. de sangue. E eu fui solo, né? Há 30 anos da minha vida. Depois que aí descobri isso aí. Foi massa pra caramba, cara. E foi uma experiência muito louca com Deus mesmo. Porque eu tava numa igreja, nem tava prestando atenção no culto, tipo assim. Tava prestando atenção numa senhora no meu lado, achando que era minha mãe ou que alguma coisa ia acontecer. E eu não fui pra lá com intenção nenhuma, sabe? E a Disso. senhora do teu lado era ela mesmo? Não era, não Ah, era. tá. Só que isso é uma pira minha, né, cara? Eu acredito que Deus fala com as pessoas diferente. Não tem nada de religião com Deus, cara. Nada. Tipo assim. Ele não é religioso, ele é espontâneo. E ele conhece cada um do jeito que cada um é, sabe? O ruim é que a gente quer botar dentro de uma xícara, dentro de uma caixa, dentro de falar, ó, é assim. Compre meu curso, né? Porque eu vou te ensinar como falar com Deus. Cara, que loucura é essa? Eu acho que isso é loucura. Não tô aqui. Desculpa, eu tenho alguns amigos que fazem bem isso que eu acabei de falar, cara. Eu falei meio sem pensar. Não vou pedir desculpa porque eu já falei, né? Mas é que pra mim não cola isso. Entende? Por que eu tô falando isso? Todas as experiências que eu tive, nenhuma foi assim, ó, pô, tal dia vai acontecer tal coisa. Entendeu? Não, vai lá, faz isso que. Ah, use o óculos do Gihol por 7 dias, entende? Uhum. Talvez no meio do caminho aconteça. No terceiro dia, às vezes a surpresa, ou até depois. Mas eu não acredito que Deus é um negócio assim que a gente controle, entende? Ele é incontrolável, cara. E aquela vez no culto, pra mim, aquela parada que tava rolando era ele, sabe, falando comigo, me dando uma esperança que eu ia encontrar minha mãe, olhando para aquela senhora do lado. Fui falar com a mulher do pastor, com a Iraci, falei, comuniquei, fiz a minha parte. Cara, momentos depois, nem um mês depois, cara, eu conheci a mulher, cara. E foi assim uma doideira, porque a casa que eu e meu pai encontramos, que eu parei na frente, que eu te falei antes ali, nos nossos 1 milhão de ganchos e doideira aqui dos assuntos, nem era a casa dela, era a casa da minha avó. Minha avó tinha falecido fazia 1 ou 3 meses. Eles estavam de luto ainda. E aí, tipo, minha mãe biológica tava ali também, um consolando o outro, trocando ideia, porque ali era onde a galera se reunia ainda. E todo mundo falou que a véia morreu falando de mim, cara. Nossa. E o menino. E o menino. E morreu. Então eu cheguei e tava todo mundo, caraca, eu parecia, sabe, quando aqueles programas do Gugu, quando fecha a rua, fica todo mundo esperando. Teve um dia que eu fui lá, assim, que tava todo mundo me olhando, cara, toda a família mesmo. Eu me senti até um pouco. Foi mal. Não, foi- Até um pouco mal, assim, de tipo, como assim, cara, sabe? Mas todo mundo queria ver aquele gurizão lá que tinha sido, né, sei lá, dado, sei lá, que Ah, loucura. um dia a curiosidade bate e a consciência pesa É. também, né?